Então, iniciar pela ordem daqueles que convidei ou pela ordem aqui da mesa, talvez seja melhor. Eu ia sugerir pela ordem que o professor... Pela ordem da mesa. Então, sugerindo assim, aceitando a sugestão da doutora Clarice, que vem a ser das nossas convidadas, a minha parceira na mesa, enquanto mulher, eu passo a palavra, se ele concordar, ao professor Zilaldo Carlini. Muito obrigada. Estamos com uma quantidade grande de participação aqui no Cidadania, provavelmente mais de 100 perguntas e opiniões a respeito. Eu pediria, antes de começar a fazer a minha explanação através do meio que a gente sempre dispõe, os slides, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer demais a honra do convite recebido, a minha satisfação de estar aqui presente, na companhia de colegas de diferentes ministérios. Gostaria também de dizer alguma coisa a respeito do meu currículo. Eu tenho mais de 60 anos de formado em medicina, desde 1957. Eu lido com essa área de drogas, problemas de drogas, né? Fui membro do INCB, que é o órgão internacional das Nações Unidas, ligado especificamente ao programa de drogas por 2 mandatos, e sou atualmente também membro da Organização Mundial de Saúde, do Comitê de Peritos sobre Drogas. Então, é uma experiência muito antiga, e o antigo pode ter valor, às vezes, porque quem não sabe a história repete seus erros, né? E eu, antes de começar a falar sobre o assunto em si, eu gostaria de dizer o seguinte, que aqui no Brasil o problema sobre drogas passou por vários momentos importantes. O primeiro momento, em coisa da atualidade, foi o primeiro Programa Nacional de Política sobre Drogas, através do Ministério da Presidência da República. Então, através de um órgão existente na Presidência da República, foi criado o CONFEM, o Conselho Federal de Entorpecentes, que depois evoluiu ao sair da Presidência da República para o Ministério da Justiça, e foi feito um grande programa nacional de consulta popular, do qual praticamente todos os membros ativos trabalhando na área participaram. Houve inicialmente 5 grandes reuniões localizadas no Rio Grande do Sul, Sudoeste, Norte e Nordeste, aonde cerca de 300, 400 pessoas convidadas discutiam durante 3 ou 4 dias o que achavam que deveria ser o consenso popular sobre o problema de drogas. Depois de haver essas 5 ou 6 reuniões muito grandes, reuniu-se praticamente todas essas comissões em Brasília, tinham mais de 1.000 pessoas presentes, e mais em cerca de 4 ou 5 dias chegou-se finalmente ao Programa Nacional de Política sobre Drogas. É um programa que ainda existe, ligado ao Ministério da Justiça e ao CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que tem uma secretaria executiva, que é a SENAD, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Mas não é só isso que tem no Brasil. Eu gostaria de citar, por exemplo, na parte mais biológica, mais médica, por exemplo, evoluiu bastante também o programa. Nós passamos a ter a redução de danos como algo aceita oficialmente no Brasil todo, junto ao problema de redução de danos. Essa maneira de se encarar o problema de drogas. Abriu-se os CAPs AD, os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Evoluiu-se isto para programas agora que estão numa briga ideológica muito importante em São Paulo, que eu vou comentar algo sobre isso, que é o problema de internação ou não internação compulsória, né? E eu conheço pelo menos 3 outros programas de prevenção sobre drogas que estão indo, mas sem haver uma coordenação central, que eu acho que talvez seria a função do Legislativo brasileiro pedir que haja mais coordenação. Olha, o Ministério da Saúde tem programas nesse sentido, o Ministério da Educação tem programas nesse sentido, o Ministério da Justiça tem programas nesse sentido. E eu não vejo realmente, como um veterano de muitas datas, de longas datas, de militar nessa área, o que está havendo de muita colaboração para o entendimento mútuo em relação a esse assunto.
A outra coisa também que eu acho que deveríamos levar em conta, eu sou médico, sou professor de medicina, e acho que durante muito tempo houve uma espécie de uma predominância no discurso médico ao se encarar o problema de drogas. Isso não está correto. O problema de drogas não é um problema puramente de patologia, de doença. É um problema que envolve também antropologia, medicina, conforme eu já disse, sociologia, religião, envolve os múltiplos aspectos do conhecimento humano, e que isso deveria ser mais discutido em conjunto para que possamos ter uma ideia mais ampla dessa amplitude enorme que é o ser humano, que usa drogas, e nós ainda teimamos em estudar a droga, esquecendo o ser humano. Eu vou abordar agora, então, muito rapidamente, um aspecto apenas que está ocorrendo em São Paulo, que eu acho muito relevante, que é um problema que não é o mais importante dos problemas de uso de drogas no país, que é o problema do uso do crack, da cracolândia. O álcool é muitas vezes mais um problema de saúde pública do que o uso do crack, mas o que está na cabeça de todo mundo é o problema do crack, do uso do crack, que eu costumo dizer, é o problema das tragédias individuais. Muito mais do que a tragédia de saúde pública, que é o problema do álcool. Mas eu quero me restringir a esse aspecto para exatamente poder comentar muito rapidamente como eu acho que deveríamos nos envolver mais, e eu acho que o legislativo nosso tomar uma participação, como já vem tomando, né? Em São Paulo, está ocorrendo atualmente uma discussão... Onde é que eu mostro? Tem uma seta aqui, será? Tem alguém que possa ajudá-lo aí? Isso aqui, ó. Pra frente. Não, para trás. Eu queria uma seta para apontar. Tem um laser aqui, que é esse. É o laser, onde é que é? Eu chamo ainda de seta. E o laser não funciona assim. Aí, mas eu não tô... tá aqui, agora eu estou vendo. Bom, em São Paulo, existe o problema das cracolândias. Como resolver esse problema? Atualmente nós temos praticamente uma guerra aberta entre duas ideologias em São Paulo de como tratar esse problema. Uma tem mais uma influência do Estado e o outro tem mais uma influência da Prefeitura de São Paulo. O da Estado é chamado Recomeço do Estado e o programa da Prefeitura é Braços Abertos. E a diferença grande é que o Recomeço permite a internação compulsória e o Braços Abertos não admite a internação compulsória. O projeto que eu recebi hoje também leva em consideração a internação compulsória, que é chamado Recomeço. Eu vou passar muito rapidamente, porque eu acho que o importante é citar alguma coisa, né? Problema de redução de dano, desde muito tempo atrás, é reconhecido como algo que deve ser feito, já é aceito por todo mundo, então, com muito pouca resistência a respeito, eu acho que nós não precisamos discutir mais, né, para ver, né? Mas é saber, por exemplo, que o INCB, que é o órgão das Nações Unidas, que lida com esse assunto, ele falou já em maio de 2003... Essa droga aqui, maio de 2003... me dá licença, tem um que vai para trás, né? Tá certo. Então, 2013, aqui está escrito... O INCB, que é esse órgão oficial, reconhece a importância da redução de danos em uma estratégia de prevenção terciária. Esse reconhecimento é universal, eu não quero comentar mais sobre ele, mas saber que isso é reconhecido no mundo inteiro. Agora estou aprendendo, né? Esse INCB, esse órgão, então a intervenção que ele considera também, não quero mencionar, e aí definir o que é redução de dano para que todo mundo entenda isso. O outro órgão das Nações Unidas, em 2002, redução de danos refere-se a políticas ou programas que visam diretamente reduzir o dano resultante do uso de álcool ou drogas, tanto para o indivíduo como para a sociedade. O termo é usado particularmente para programas que visam reduzir o dano sem necessariamente exigir a abstinência. Então, essa definição oficial não vamos discutir mais, porque é uma coisa que eu acho que já está, podemos discutir, não agora nesse local, né?
tem exemplos vários de redução de danos. Eu quero só, por exemplo, mencionar o seguinte, né? Ele deve atingir várias coisas, não deve ser isso, né? Não deve ser isso. Massacre no Carandiru, eu passo para frente, mas isso eu quero comentar. Os estudantes em junho... Gente, será que tem alguém que pode... Eu sou realmente da antiga guarda, e eu me confundo nessas 4 aparelhos, eu não sou capaz de projetar isso sem me confundir todo. Então, eu quero projetar, por favor, volte o anterior. E eu quero mostrar o que aconteceu em junho, em São Paulo, do ano passado, com os estudantes, né? E com a polícia do estado de São Paulo. Esse é um quadro dramático, né? Próximo slide, por favor. O próximo slide é no Rio de Janeiro. Vocês veem aí praticamente a figura de um gladiador. Ele está massacrando nos pés dois estudantes que estavam envolvidos numa passeata. Esse tipo de situação está muito perigoso em São Paulo, próximo slide, porque, na realidade, o que acaba ocorrendo, né, é que criou-se em torno desse tema, né, de estudantes, de uso de drogas, algo que está transformando a nossa opinião em opiniões puramente ideológicas, que deveriam mudar sobre isso. Vamos passando para frente, por favor, né? E aí eu queria dizer, por exemplo, que a polícia de São Paulo nem sempre teve esse tipo de violência, né? Era famosíssima em São Paulo a dupla Cosme e Damião, que saíam em cavalos à noite, uma dupla que corriam a cidade socorrendo as pessoas que estavam na rua dormindo, necessitando de auxílio, coisa que podiam representar de novo. Reapresentar no próximo slide, por favor. A polícia nem sempre é assim. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, próximo slide. O próximo slide, passando, por favor. E também uma coisa importante que a gente tem que entender, como é que a polícia tem que tratar a população civil, né? E esse é um aspecto que eu tenho batido muito como médico, como professor, trabalhando no Departamento de Medicina Preventiva, dizendo: nós não podemos imaginar que a Polícia Civil deva ter um treinamento que seja feito um treinamento por oficiais do Exército. Nós não podemos imaginar um Exército que não esteja planejando eliminar o inimigo, né? E essa é uma frase famosíssima que surgiu quando lá no Chile, o presidente Salvador Allende pediu que o Exército procurasse impedir o caos, né? E o ministro do Exército naquela época disse: presidente, o Exército, quando vai às ruas, é para matar. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito medo que possa vir a ocorrer no Brasil, se nós não tomarmos cuidado em relação ao que nós estamos discutindo. No próximo slide, por favor. Olha, esse daqui é um exemplo típico do projeto chamado Recomeço. Essa moça, ela está sendo tomada à força, aqui, felizmente, já por agentes da saúde, para ser levada compulsoriamente para ser tratado. Isso está causando problemas enormes em São Paulo, para ver no Rio, etc. Eles se recusam, não querem ir. O próximo slide, por favor. Essa mulher, por exemplo, ela não quis se internar voluntariamente, porque era uma moradora de rua, usuária de crack e que tinha um cachorro, que era o grande afeto na vida desse cachorro. E ela disse que que ela não vai abandonar o seu cachorro por causa... Então, na realidade, eu considero essa uma foto absolutamente importante, porque mostra que o craqueiro tem personalidade, mostra que ele tem sentimentos, mostra que ele tem solidariedade, que ele é um excluído da sociedade através de programas que eu acho péssimos, quando é um programa que tenta fazer com que a força perdure, né, e vença em termos do diálogo. Próximo slide, por favor. Eu até mostro os dois, por exemplo, representam 2 projetos diferentes, ambos atualmente ativos em São Paulo. Próximo slide, por favor. Existe uma alternância para isso, que é o consultório de RIA feito por um médico da Bahia, Dr. Antônio Neto e Filha. Próximo slide, por favor. Pode pular. Que mostra as crianças de rua desenhando, o morador de rua, através de instrução das pessoas desse projeto consultório de rua. Próximo slide, por favor. Essa é a instrutora com a sua camisa vermelha, lidando com 2 meninos de rua, mais um velho usuário de drogas. Isso que eu acho que é o que nós devemos imaginar como termos absolutamente importantes para serem seguidos em qualquer programa de recuperação para a sociedade dos indivíduos que têm problema do uso de drogas. Próximo slide, por favor. E eu queria dizer para vocês também uma coisa que eu acho importante: a chamada higienização da sociedade, né? Esse é um exemplo que vem de muito tempo atrás, de Roma antiga, né?
um jovem condenado à morte por... É os 15 minutos? Tá, 2 minutinhos só, né? Então, próximo slide, por favor. Pode prosseguir. Mais 5 minutos. E agora, recentemente, o nosso ministro Supremo do Supremo Tribunal Federal lançou mão desse conceito. Se lançavam para a morte do alto da rocha Tarpé, a arbítrio de alguns, as crianças consideradas fracas ou debilitadas. E eu considero o droga isso, uma pessoa fraca e debilitada. Ela não pode ser tratada como se eu tivesse que tirá-la do meio, porque ele está simplesmente sujando o meio, enfeiando o meio, prejudicando a nossa consciência, que ela fica pesada por causa disso. O próximo slide, por favor. Vamos pular. Próximo. Eu queria citar que nós, quando falamos de internação à força, nós não estamos sequer falando nada de novo. Isso está contido em novos projetos de lei. 1921, isso está escrito, né, no livro, né, Gazeta Clínica de 1921. Artigo 6º da Lei 4.294, o Poder Executivo criará no Distrito Federal um estabelecimento especial com tratamento médico e regime de trabalho, tendo 2 seções, uma de internados jurídicos e outra de internados involuntários. Então, nós estamos tentando repetir em 2014, 2015, algo através de uma lei que eu sei que parece que é um projeto de lei federal, inclusive discutindo isso, né? Em São Paulo está sendo discutido também. Próximo slide, por favor. E em 1924, né, foi criada a Liga da Higiene Mental no Brasil. Essa liga perdura até hoje em campos da psiquiatria, onde esse processo de ter a raça purificada, a raça melhor, né, sem o problema de drogas, vigindo. Né? Próximo slide, por favor. E aí, em 1938, repete-se a lei novamente. Né? A toxicomania ou intoxicação, artigo 27 do decreto de 1938, a toxicomania ou a intoxicação habitual por substância entorpecente é considerada doença de notificação compulsória. E embaixo, artigo 29, os toxicômanos ou os intoxicados habituais por entorpecentes, por inebriantes, em geral, ou bêbados, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não. Tá? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que o mais importante aqui que nós temos que discutir é esse aspecto que está contida no ar, está sendo brigada, esse aspecto por motivo de briga em São Paulo, com um atrito entre 2 ideologias que estão assim se degladiando em São Paulo. Né? Eu acho que o problema de internação compulsória é algo que deveria ser rediscutido, porque esse daqui é um exemplo de que nós não conhecemos a história brasileira e podemos repetir o erro que nós fizemos há quase um século passado. É isso que eu tinha que dizer a respeito, então, da maneira que eu imagino a situação. Obrigado pela atenção.